Você já sentiu que nos dias mais quentes tudo parece mais difícil? O cansaço bate mais rápido, o sono não rende como vimos na reportagem acima e a paciência fica curta. Pois é, o calor não afeta só o nosso corpo, mas também a nossa saúde mental. E quando a gente fala de calor, isso pode impactar diretamente o nosso bem-estar, aumentando casos de estresse e ansiedade. Para entender melhor essa relação entre o clima e a mente, a gente recebe hoje a psicóloga Roseli Filizati. Seja muito bem-vinda, Roseli. Muito obrigada, Larissa. É um grande prazer estar aqui, né? E o prazer é todo nosso. Eu queria mesmo saber, Roseli, o calor ele realmente pode desencadear fatores como a ansiedade? O que isso altera no nosso organismo? Então vamos lá, né? Na verdade, a questão da ansiedade relacionada ao calor é uma pesquisa recente. Nós temos poucas coisas ainda no Brasil, nós estamos descobrindo isso. Nos países mais avançados já existem mais estudos. Aqui é recente, porque eu acho que a gente não tinha ainda despertado para essa correlação entre calor e ansiedade. Mas com o tempo, o que a gente está descobrindo, né? Que o calor ele gera uma série de consequências fisiológicas primeiro no organismo. Então, por exemplo, afeta a produção hormonal de serotonina, de dopamina, que são substâncias que regulam essa questão emocional, ajudam nessa regulação. Afeta o nosso sono, como a gente acabou de ver. Aí a pessoa dorme mal. Por dormir mal, ela se sente mais cansada nas atividades profissionais dela, no dia a dia, na rotina, né? Mesmo que seja um trabalho doméstico, não tem problema. Sim, Ou dentro de uma empresa, num ambiente de trabalho formal, né? Então ela fica mais cansada, ela produz menos, o raciocínio fica mais lento, ela fica mais irritada, porque está sentindo calor. E toda essa soma de coisas faz com que ela fique mais ansiosa. Né? Então a correlação ela é um efeito secundário. Primeiro vem todo um despertar fisiológico que gera uma consequência na ansiedade. E aí um desses estresses que você já falou aqui é a irritação, né? O estresse não, desculpa, o sintoma. Sintomas. Um desses sintomas é a irritação. O que tem mais de sintoma que a gente pode perceber e que pode desencadear um quadro de ansiedade? Então, olha, o principal, assim, a questão, porque na verdade é uma soma de sintomas que às vezes a pessoa nem percebe, não associa com a ansiedade. Ela tá vendo que ela não tá gostando, que ela não tá se sentindo bem, mas ela não associa que isso vai trazer um quadro de ansiedade para ela. Mas os sintomas primeiro são essa questão da irritação, da menor produtividade, produz menos, o raciocínio fica comprometido, né? Um raciocínio mais lento, mais preguiçoso, mais lerdinho, né? Normalmente a gente come pior quando está muito calor, às vezes nem se alimenta direito e aí falta também nutrientes, proteínas, vitaminas e tudo isso vai gerar um efeito secundário no emocional, que no caso é a ansiedade. Então assim, baixa produtividade, irritação, mau humor, vagareza nas atividades. Acho que os primeiros sintomas são esses. E aí, numa forma secundária, com o tempo, porque a gente está falando assim de um calor prolongado. Se for uma coisa esporádica, rapidinho a gente também se regula fisicamente e emocionalmente. Mas se for uma coisa estendida, o que vai acontecer? Com o passar dos dias, aquilo lá vai saturando fisicamente o sujeito e saturando emocionalmente esse sujeito. E aí sim desencadeia o processo de ansiedade. E existem pessoas que são mais sensíveis, né, a esses sintomas todos do que outras, correto? Sim. E as pessoas que já convivem com a ansiedade, é pior ainda? Pior ainda, olha, o mal do século nosso é a ansiedade, tá? Todo mundo, assim, tem um grau de ansiedade, às vezes mais leve, às vezes mais intenso, mas a gente já identificou, né, que 85% da população tem um grau de ansiedade, então é muita gente ansiosa, né? Mas vamos imaginar que seja uma ansiedade um pouco mais recorrente, um pouco mais severa. Quem tem essa ansiedade instalada como uma patologia, ele já é predisposto a ficar ansioso por coisas pequenas. Sei lá, um problema para resolver, um trabalho para entregar, um prazo para cumprir, ou uma bronca que ele levou do chefe, ou uma briga que ele teve com o marido, com a mulher, com o filho. Então, qualquer coisa vai desencadear a questão da ansiedade. E aí, o que acontece? Ele já tem essa predisposição. E quando vê esses sintomas que estão sendo causados pelo calor, consequentemente, a gente vai ser afetado de uma forma muito mais rápida do que uma pessoa que talvez não tenha essa predisposição. Então, quem tem predisposição vai ser afetado mais rapidamente, entendeu?
E quando a ansiedade bate, quando ela vem de encontro com a gente não consegue mais controlar, né? Devido a todos esses fatores, o calor, a falta de sono, veio. O que a gente faz? Bom, nós temos várias estratégias, depende um pouquinho do grau de ansiedade também, né? Mas assim, ó, primeira coisa, tentar não se expor muito a esses ambientes que levam à ansiedade. Então, por exemplo, se a gente conseguir ter um ar-condicionado, um ambiente climatizado, às vezes é possível, né? Hoje em dia, nas empresas, a gente já tem essa preocupação no ambiente organizacional, mas na casa da gente, às vezes no ambiente escolar, em outros contextos, talvez a gente não consiga. Mas tentar evitar expor-se aos ambientes que são muito quentes. Se tiver que sair, fazer alguma coisa fora da casa, né? Procurar também horários de menos calor, certo? Que mais? A gente tem técnicas, por exemplo, de respiração, para a pessoa usar quando ela está sentindo que ela começa a perceber que ela vai ficar mais ansiosa. Então, ela pode usar técnica de respiração, atividade física. Muito importante. Mesmo nesse calorão, tentar fazer, né, uma coisinha ou outra. Isso, nos horários de mais clima mais ameno, né, ou de manhã ou mais à tarde, mas fazer atividade física porque ajuda super bem. E Roseli, sobre essas técnicas de respiração, o que a gente poderia fazer? Tem alguma coisa mais simplesinha que você consegue falar para o pessoal de casa? Consigo. Então, assim, ó, por exemplo, a gente tem uma técnica que é bem simplesinha, que você respira puxando o oxigênio pelo nariz, boca fechada, e tem que ser devagarzinho. Então, você vem contando, eu falo, conta até 10. Até 10. Você vem contando até 10. Aí depois você vai soltar devagarzinho também pela boca, contando até 10. Certo. Então, aí você vai repetir essa prática, né? Aí então, você puxa o ar pelo nariz, depois você solta pela boca. Eu falo, pessoal, disfarça, né, gente? Não precisa fazer, né? Os outros não precisam perceber. Vai no banheiro, né? Em algum lugar escondidinho. Mas é uma prática que, se você tiver, assim, já meio treinado, você consegue fazer bem discretamente, que você vai abrir a boca só um pouquinho e soltar o ar pela boca. E depois você pode melhorando a técnica, que daí você sobe em 10, você segura o oxigênio, 5, por exemplo, depois você pode ir aumentando também até chegar a 10. Olha, legal. E depois você solta, né? E aí quando você solta também você segura mais 5 lá embaixo sem oxigênio nenhum. Isso aí tudo, o que acontece na verdade? Não é mágica, não é nada disso. Você vai oxigenar melhor o seu cérebro, né? E consequentemente você vai melhorar todas as questões fisiológicas, né, do organismo, porque a ansiedade ela gera uma aceleração cardíaca. Sim, sim. Quando acontece isso, todo o seu organismo parte para uma defesa, para proteger o seu corpo. E ele vem, vamos imaginar assim, ó, o seu sangue, tudo que você tem ali de oxigênio, ele vai se concentrar mais na área cardíaca, para proteger o coração. E aí você vai ter menos qualidade ainda de oxigenação. Quando você faz a respiração, você melhora a oxigenação cerebral, cardíaca e do corpo como um todo, então já melhora. A alimentação é muito importante, a gente já tem uma correlação da alimentação equilibrada com a questão de várias psicopatologias, entre elas a ansiedade. Muito interessante. Água é um remédio excelente. Hidratação. E super de graça, gente. Então assim, ó. De graça e recomendado para todas as coisas, Para né? todas, porque quando você tá nessa coisa de você estar ansioso, independente de ser por conta do calor ou não, aqui a gente está falando do calor, mas poderia ser por outro motivo, você bombardeia o seu corpo de substâncias bioquímicas relacionadas com a questão da ansiedade, né, com essa preocupação e tal. E aí, quando você toma pouco líquido, o corpo demora para limpar aquilo do organismo. Realmente. Então aí amanhã você tem outra descarga bioquímica do corpo, não saiu nem a primeira ainda. É verdade, é verdade. Roseli, nosso tempo acabou, mas eu te agradeço, viu, pela sua participação, pela sua contribuição aqui no RF Com Você. A gente vai ficando por aqui. O RF Com Você volta na semana que vem. Então, tchau, tchau.